Mas você cresceu cristão, como é que foi? Você É, lia a Bíblia pequeno, isso foi que, ensinado para que o você por sua comunismo é o família? mal puro, que o comunismo é o mal puro, eu sempre compreendi. Eu nunca tive. Lenin dizia que o socialismo é doença infantil, né? Isso eu fui imunizado bem cedo. Agora, a compreensão que Deus é o nosso Senhor e Salvador, ela é um processo gradual, né? A gente se Sim, santifica gradualmente. sim, Jesus, que era Deus na terra, nunca se chamou de rabi, nunca se chamou de professor. Ele nunca fez um milagre público antes dos 30 anos. A mulher tá pronta sim, com 13. Só que o cara só é homem com 30, né? Lógico sim. que eu fiz um monte de merda na vida, até porque a minha família, a minha escola, a televisão, todo mundo me enganava, né? Dizendo, não, isso aqui a religião é uma besteira, é uma coisa primitiva, né? Isso se ensina na faculdade. Sim. Hein? Não é, eu perguntei porque assim, eu estudei, minha família era dividida, né, nessa parte religiosa, então a família de meu pai era católica e a família de minha mãe, que são os alemães e dinamarqueses, eram protestantes. Então você tinha duas visões Luteranos? diferentes, luteranos. Você tinha duas visões diferentes assim da parte do cristianismo por si só. Então, eu convivi mais na igreja luterana quando era pequena, e então muita coisa do catolicismo, já pequena, para mim não fazia tanto sentido assim. Então, achava um pouco estranha essa questão de idolatria, imagens na igreja, o ritual de confissão, coisas que não faziam parte da minha educação religiosa na época, mas eu estudei no colégio católico, no Vieira, você é de Salvador, você conhece. Eu estudei na época no Vieira, o Vieira era bem voltado para essa parte. Mas eu Rapaz, concordo o com. Vieira hoje em dia é lesbianismo, é tudo que não Pois presta, é, macumba. menino. Rapaz, é um Eu dos fiquei colégios mais sabendo. progressistas da Bahia. A galera se beija na boca com estímulo É que acha que vai mesmo? preso, vai demitido, não é isso ou não? Rapaz, o Vieira Não, hoje, rapaz, acho que vai ser mais um processo isso aí, viu? Mas para rapaz, se mim. você vê o material do Vieira hoje, Mas rapaz, eles não são mais um colégio católico? O que eu espero que aconteceu? nós tomemos um processo por isso, viu? Mas eu acho Ma que dá pra provar que é verdade isso aí, viu? O quê? mas eles não eram. O que aconteceu na transição? Porque o Vieira era um colégio católico de padre. Rapaz, hoje em dia é um colégio altamente progressista, com material gaysista e namoradinha, tipo, meninas cometendo Sério? atos lésbicos lá. Os relatos aí são múltiplos de vários anos. Isso aí já é prática lá. Isso é um antro, né? Meu Deus do céu. Renato, eu tô ficando velha, velho. Meu tempo era diferente. Meu tempo, assim, a gente tinha até um certo medo dos padres, assim, porque era muito disciplinado o colégio, então você não podia atrasar um minuto, o padre entrava para dar aula, se ele fechasse a porta, você não podia entrar mais, ele negativava a sua nota, era um negócio tudo complexo, mas assim, Rapaz, eu terminei a faculdade de Direito em 2004. Se eu fosse de calça jeans, tinha professor que me dava esporro. Bermuda era uma coisa impensável. Hoje é, você chega na mesma faculdade e o professor tá de sandália havaiana com cheiro de droga, bicho. Te parecendo um mendigo, um saciseiro. Tipo, com a é, estética do crime mesmo. O cara tá vestido, com tatuagem, com a linguagem do vagabundo da cadeia, não é isso? é É uma exatamente. coisa inimaginável há 20 anos atrás. O Brasil que a gente nasceu não existe mais. Não, não Essas existe instituições não. foram, rapaz, subvertidas de maneira absoluta. Para mim é muito surreal ver, assim, você estudou na Federal, não foi? Eu estou em um colégio de segundo grau católico também, que era o ISBA, que não existe mais. A Ah, eu senhora lembra de lembro, Ondina, social? era social, Que lembro. eram as Eu tinha freiras, não é isso? muitos amigos do social. Pois é. Mas, eu acho que até, as escolas, né, as escolas que a gente estudou, você vê a diferença como era, as próprias faculdades também, e eu acho que, assim, esse conhecimento e essa imersão em Cristo, a gente faz melhor quando a gente é adulto. Eu entendo muito, assim, esse processo, porque para mim também, ler a Bíblia para mim ficou muito mais claro, mais adulta, entender as escrituras e fazer um paralelo disso com a sociedade no estado que ela está hoje. Eu até tive essa conversa esses dias com uns amigos meus em relação a esse paralelo de você entender como entender as escrituras bíblicas te traz um conhecimento, uma clareza de conceito maior na hora de você avaliar o quadro mundial, social, econômico que você quiser colocar, tá? Eu acho que muita gente se espanta quando você faz argumentos e fala isso e aquilo é satânico, as pessoas não entendem o que você está dizendo, mas quem não está acostumado com a escritura bíblica não consegue entender. Eu acho que muita gente para na discussão de direita e esquerda, quando na verdade é um pouco mais profundo do que isso. Essa batalha espiritual, ela sempre existe essa batalha sempre. Para mim, a melhor frase da Bíblia é: não existe nada de novo sobre o sol, porque é isso. As histórias elas se repetem, você tem diferença de cenário, de personagens, mas a gente está constantemente brigando pelas mesmas coisas. Eu não sei se você assistiu um filme que saiu ano passado chamado Nefarious. É um filme. Cara, eu fico falando desse filme para todo mundo, porque eu achei a narrativa e a condução da história do filme fantástica, porque é uma conversa entre um demônio e um ateu.
E E, o padre viado, ele e o morria de padre medo do padre viado. Quando o sim, padre viado, todo, rapaz, ele é um filme bem católico, tem várias coisas católicas que ele tem. agora ele bota o padre viado, o padre progressista e o diabo, quando ele entende que o padre é progressista, diz: "Ah, você é meu brother". Eu vou morrendo de Exatamente. medo do padre. Essa hora é fantástica do filme, quando ele entende que o padre é progressista, mas eu acho que é muito louco assim a narrativa de como o ateu se apresenta para ele, cheio de pompa, cheio de ego, e ele a primeira coisa que ele fala pro cara é: "Antes de sair daqui, você vai cometer 3 assassinatos, e você vai fazer tudo o que eu quiser". E o cara não consegue acreditar, porque na cabeça dele, porque o que é o ateísmo, né? Se você parar para pensar, os ateus, eles são o quê? Você falou isso muito bem num vídeo recente que você falou. Quando a pessoa não acredita em Deus, ela acredita em outra coisa. Não existe não ter essa crença. Você vai acreditar em Em alguém. cima do muro é de quem, né? Exatamente. Se você falar assim, beleza, eu nego Jesus Cristo, eu nego Deus, você está colocando isso em outro lugar. Você pode não ter essa consciência real, mas essa sua crença está em um outro lugar maligno. Só que você não quer entender isso, porque você tem aquele espírito luciferiano de eu vou desafiar Deus, eu vou sentar no trono dele, não foi isso que Lúcifer disse? Eu vou sentar no seu lugar, eu quero ter o mesmo poder que você. E o homem abraça esse conceito. E o diálogo inteiro desse filme é com base nessa narrativa. Ele vai mostrando gradativamente para o ateu como ele sozinho vai se condenando. Isso é uma coisa absoluta. Aquele filme ali, para mim, foi assim, para mim, foi uma das melhores obras do cinema da era moderna. Óbvio que esse filme não foi tão divulgado, porque não é a mensagem que eles querem Não, que eu todo acho mundo que vai ser escute. um cult também. Esse filme vai ser assistido, vai ser um dos top. Tipo assim, uma coisa que, como vários filmes, né, que na época não foram apreciados e depois virou hit, né? Aquele negócio do. Como é que o cara bota o óculos e vê os ETs, né? Como Ah, é o nome? sim, Eles vivem. É como eles vivem. É um filme que na época ninguém dava valor e todo mundo sabia isso. que filme era 20, 30 anos atrás, né? Exatamente. Eu achei muito interessante, porque assim, a discussão sobre crença divina e as pessoas não entendem o quanto isso leva. Eu acho muito legal. Chega no momento do filme, quando o cara entra em desespero e o demônio possui ele põe a arma no pescoço, ele faz o quê? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me salve. Então é aquela história. Quando você perde E é tudo, salvo, né? E é e aí salvo. ele é salvo, ele não consegue se matar. Não, ele E aperta e não tem, né? Isso, ele a munição não aperta e não, funciona. Clique não funciona e vai pro laboratório, clique e funciona, né? exatamente. Para mim, aquilo assim, é um filme ideal. Eu ainda quero sentar e fazer uma live desmembrando esse filme, porque esse filme é fantástico. Eu acho que todo mundo que acredita nas ideologias da era moderna e não entende escritura, você quer entender o que é o demônio. Todo mundo acha que o demônio é um bicho feio que aparece na sua frente de noite, né? Mas eu falo muito do espírito babilônico da coisa por trás do demônio, né? Se você pensar no Império da Babilônia antigo, o que aconteceu naquele império? Todas essas tentativas de se sobrepor a Deus, todas as tentativas de chegar no céu, de não precisar passar por essa aprovação. Que eu acho que o homem tem. No fundo, as pessoas que não creem, elas não creem por uma razão muito, muito nítida, que é eu não quero lidar com as consequências. O que é crer? É você acreditar que existe. Se você fizer certo, se o seu coração estiver no lugar certo, tem o céu. Se não, tem o inferno. Existe uma razão pela qual o catolicismo não toca no livro das revelações e não fala sobre essa consequência final, sobre essa batalha final, sobre os momentos talvez mais explosivos de Jesus Cristo, quando ele levantou as mesas e chamou todo mundo de hipócrita, porque as pessoas estavam usando a casa de Deus para as coisas erradas. Mas ninguém quer lidar com a ideia da consequência. Todo mundo quer achar só que é tudo muito bom. Então, fugir da Deus é religião. amor. Deus é amor, É, né? Deus é Deus é amor. amor. Se você não lê escritura, você não entende que existe a punição, sim. Existe um momento que você vai ser julgado, sim. Existe um momento onde você vai ter que se provar. E se você não se provar, tem a consequência, sim. E eu acho que o homem ficou tão cheio de si que ele não quer acreditar que esse dia vai chegar. É muito mais fácil você acreditar que a vida acaba aqui. É muito mais fácil você acreditar que se eu morrer hoje num tornado aqui, minha vida acabou e eu não devo satisfação para ninguém. Não é assim que a gente quer acreditar? É ou não é? Não é assim que você fala, Renato? É ou não é? Eu prefiro acreditar que eu sou um filho querido do Criador do Universo, né? E que Eu mesmo sem também. merecer, eu posso ter uma chance mínima aí, nem que aconteça, de ser salvo e receber algo que é inimaginável para mim, não é isso? É assim que eu acredito. Eu acho que quando a gente tem fé, você tem que acreditar. Eu acho que talvez o pedaço da fé que as pessoas querem fugir é você saber reconhecer que Deus é seu pai, Deus é maior do que você, mas você foi feito à imagem e semelhança dele. Esse é o seu privilégio. O seu privilégio é que ele te ama lá de cima, ele está disposto a te perdoar, ele está disposto a te ajudar o tempo inteiro. Se você prestar atenção no que você tem que fazer.
E eu acho que assim, a ideia, se você pensar que a legião de Lúcifer está presa com a gente aqui na Terra, a batalha, porque Lúcifer não pode fazer nada com Deus. Ele só pode atingir Deus através da gente. Então, nós somos o target o tempo inteiro. Destruir o nosso núcleo familiar, a nossa ideologia, a nossa crença, a nossa ética, o nosso caráter. Cada pedaço nosso que a gente cede é um passo que a gente dá na direção do demônio, sem perceber. E a pessoa, quando fala assim, mas eu não acredito. E no filme ele fala isso. O fato de você não acreditar não significa que você é imune à consequência disso. Isso, para mim, foi um momento fantástico do filme, porque todo ateu vai te dizer isso. Não tem nada a ver com isso, eu não acredito. O fato de você não acreditar não significa que você não vai ser castigado. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade, não é isso? Exatamente. Você pode passar o resto da vida assim, ó, fingindo. Eu acho que nada disso é real, né? Tá bom, mas isso não significa que não é. E é engraçado que o cara pergunta para ele assim: nossa, como assim você, o demônio, citando teologia? Aí ele chega e fala assim: infelizmente, para mim a dor e a sua é tudo verdade. Para mim a dor e a sua, ele existe sim. E aí ele não, você vê que ele não consegue falar o nome de Jesus, mas ele se refere a Jesus como carpinteiro. Ele fala, nossa história, a gente estava indo super bem até o carpinteiro chegar. Então o problema foi o carpinteiro. Então quem não conhece as escrituras não entende esses momentos que são absolutamente magníficos, porque o que fez, né, a população na época não aceitar Jesus? Isso tem de novo a ver com esse ego do homem. Você não acreditar que o Filho de Deus ia ser um cara simples. Ele não veio de coroa na cabeça e cheio de ouro no pescoço. Ele veio com a verdade. Mas as pessoas não pode ser esse cara. Esse cara não pode ser Jesus, não é possível. Não, vamos crucificar ele, vamos soltar Barrabás. Não é ele. Tem gente que está esperando ele chegar até hoje, né? Tem gente que acha que ele não veio, que até hoje está esperando ele chegar. Mas era ele para mostrar que a primeira lição é humildade. Não tem nada a ver com o que você é por fora. Ixi, ele caiu. Vamos ver se ele volta. Mas terminada na linha de raciocínio, não tem nada a ver com que a presença de Jesus era por fora, mas com o que era por dentro.